pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez começando de uma maneira bem diferente, porque eu estou aqui na roça e eu vou fazer uma apresentação do meu TCC. Nesse ambiente super lindo da natureza. Vou apresentar daqui o meu TCC. É um trabalho, na verdade, né? Não é a finalização do meu TCC. A natureza é linda, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo, eu espero que vocês gostem do tema que eu escolhi para o TCC. E é isso, um grande beijo no coração de vocês. Bom, pessoal, vamos lá, vamos seguindo as nossas apresentações. Mãos à massa. Oi, Franciele, que lugar bonito. Agora então, eu te mandei um e-mail, não sei se o senhor se lembra, que eu estava preocupada se eu não ia conseguir apresentar ou não, porque eu tô bem no interior de Minas Gerais. Mas acho que vai dar certo. Sim, mandou. Que cidade que é? Ninguém conhece. Aonde eu tô chama Datas, mais perto tem Berilo, perto tem... eu esqueço o nome das cidades aqui perto, mas é bem no interior. Então bem norte de Minas. É, bem longinho. A sua família é daí? A família parte de pai. Eu acabei clicando aqui. Sem querer. Joia. Aí eu vim ficar um pouco com a minha avó, porque eu não consegui o ano passado, né? Aí esse ano deu certo. Não, perfeito. Tá bom. E pela internet, a gente tendo uma internet boa, a gente pode assistir aula em qualquer lugar do mundo, né? Isso é muito bom, né? O meu TCC se trata mais ou menos disso mesmo, sobre a tecnologia. Bom, Franciele, fique à vontade, então, a palavra é sua, tá? Pode apresentar com calma, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom dia, gente. O tema do meu TCC é relacionado à tecnologia, o uso da tecnologia no ensino infantil, né, aprendendo e se divertindo. O objetivo da minha pesquisa é proporcionar novos caminhos para o ensino e ajudar a descobrir estratégias inovadoras para aperfeiçoamento do processo educacional. Usar formas mais atraentes e inovadoras de despertar curiosidade e novas descobertas, estimulando novas experiências através dos apps de ensino. Permitir mais recursos, possibilitando a criação de ferramentas que podem ser utilizadas tanto pelo aluno quanto pelo professor, que permite mais informações e recursos. O uso da tecnologia como a ferramenta pedagógica ainda anda em passos lentos, porque tem uma grande barreira, né, do entendimento do uso dessa ferramenta. E alguns pais e escolas acham mais fácil proibir o uso da tecnologia do que ensinar a criança a usar da maneira correta, né, da maneira saudável. A tecnologia tem feito parte da vida de todo mundo, né, não só das crianças. Mas elas, desde cedo, né, elas têm o contato com o celular, com o tablet. E mesmo antes delas saberem ler e escrever. Que já é comum a gente ver criança bem pequenininha tendo esse domínio sobre as tecnologias. E elas aprendem em casa, sozinha, ou às vezes até com auxílio. É da natureza humana ser curiosa e explorar. A tecnologia está na rotina das crianças. Elas veem, né, os aplicativos, os vídeos, os jogos, elas se sentem atraídas por isso. E o não incentivo do uso em sala de aula é um grande erro, já que já faz parte da vida, né, da maioria das pessoas. O avanço da tecnologia possibilitou a criação de ferramentas que podem ser utilizadas em sala de aula. O uso da tecnologia na educação deve ser parte do PPP, que é o nosso projeto político pedagógico da escola, e uma forma
e uma ferramenta aliada para despertar curiosidade nas crianças, que ajuda na linguagem, no desenvolvimento motor. E esse PPP deve ser orientado de forma correta e estar apropriado à idade da criança, ao desenvolvimento, e também tem que levar em consideração o contexto cultural e social. Eu peguei uma frase do Vieira Pinto. A função da tecnologia coincide com a promoção da liberdade para perspectivas que abrem ao homem para refletir sobre si, seus problemas e exigências. Os educadores devem estar abertos a novas experiências. As escolas têm a responsabilidade de proporcionar a capacitação necessária para que eles utilizem de maneira correta as tecnologias educacionais. Parte do capítulo que eu não terminei, porque, como eu te falei no e-mail, né, eu estou no 4º semestre. E aí eu tive que dar um pulo, até porque eu ia fazer um outro tema e eu acabei partindo para esse aqui, porque o tema que eu ia usar era o tema que falava sobre inclusão. Só que é um tema que já está sendo bastante explorado. E esse aqui da tecnologia é uma coisa que a gente foi meio que obrigada, né, a fazer. Por exemplo, meu filho está na 2ª série. Ele estuda pelo Google Meets. E as professoras mandam vídeo, as professoras, né, mandam um site para ele clicar, para ele ir treinando, né, a parte do alfabeto, das sílabas, enfim. Aí eu escolhi esse tema aqui porque é o que está na moda agora. Esse aqui é um rascunho, e eu não... Tem coisas aqui que eu ainda vou terminar e eu não consegui ainda. Aí aqui é a bibliografia. Eu tirei aquela parte do texto, né, do Álvaro Vieira Pinto, e também tirei algumas informações desses 2 sites que aparecem na tela. Um do Cato e o outro Brasil Escola. E os agradecimentos. Não está pronto ainda, é claro, né, eu não terminei, mas vou avançando, como eu estou no 4º semestre ainda, e é isso. Muito bem, Franciele, parabéns, né? Obrigada. Parabéns pela escolha do tema, um tema relevante por si só, mas depois eu exploro isso, e ainda mais nessa conjuntura que vivemos, né, que a educação está toda condicionada ao uso das modernas tecnologias, né? Nós mesmos somos exemplo disso. Você, além de a você mesmo, Franciela, tem também, né, como disse há pouco, o seu filho, né? Eu também tenho os meus meninos em casa ou seja, toda a educação hoje está dependendo, em escala mundial, do uso dessas modernas tecnologias. Legal, então é um tema mais do que oportuno, e repito, parabéns pelo fato de você estar iniciando e já ter dado passos bastante largos, né, no desenvolvimento desse tema. Tá? Tenho certeza que você irá terminar, tendo em vista que você está no 4º semestre, você irá terminar o seu TCC com tranquilidade e antes mesmo de chegar no 8º semestre, né? O que é bom, porque aí você fica aliviada, né? Que bom, legal. Bom, vamos, Franciele, como de praxe, né? Vamos abrir para as colegas, depois, ao final, eu faço algumas sugestões, tá? Sempre a título de sugestões, e lembrando, não só você, Franciele, mas todos os colegas, o autor da pesquisa são vocês, então o professor dá sugestões, né, vocês acatam ou não se acharem conveniente. Tá legal? Certo. Então, obrigado. Meninas, bom dia. Tenho certeza que, né, todos nós temos comentários a fazer, né? E tendo em vista o uso, né, que todos nós estamos vivendo, fazendo, né, das tecnologias. Então, por favor, gente. Bom dia, professor. Bom dia, Franciele. Bom dia. Desculpa. Então,
bacana, né, o tema da sua pesquisa, como você mesmo disse, né, o tema foi escolhido meio que de última hora, por conta da condição, né, que nos encontramos, mas, mesmo tendo sido de última hora, você própria, né, já se colocou, né, a favor da própria sua pesquisa, estando aí no interior, né, de Minas, e apresentando o seu trabalho, se utilizando dessa tecnologia a qual você está falando no seu trabalho, né? Então, isso é muito bom, quando a gente faz algo e nos beneficiamos, né, dele próprio. No caso, né, você já está se beneficiando da sua própria pesquisa, né, no sentido de ter apresentado o seu trabalho, né? Nós também estamos online, mas você está mais distante do que nós, né? Está aí no interior de Minas e Na roça. também, então, é isso, a tecnologia é isso, e ela veio, de fato, para ficar, se antecipou, né, do período que era para ser, e que está sendo bom para nós, né? Não ficamos parada no tempo, né? Nós avançamos e avançamos a passos lentos, como você cita, mas eu acredito que estamos avançando melhor, né, para algo melhor. Essa Então, pandemia obrigou a gente a dar um passo imenso. exato. Então, parabéns pela escolha do tema, como o professor falou, e está muito bom. Obrigada, linda. Imagina. Colegas. Michele. Oi, Michele. Bom dia. Pois não, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia. Dia, Fran. Vou chamar de Fran para não confundir os nomes, tá? Tá bom. Gostei do tema. Eu acho que você já está com o TCC formado. Tem 4 semestres para ir analisando, colocando mais coisas. Então, você tem um tempo aí gigante. Isso é muito bom, né? E aí, voltando, acabando a pandemia, voltando, você vai estar na escola fazendo estágio, vai estar vendo como que vai estar sendo usada essa tecnologia que você está falando, que vai te ajudar muito a ter esse olhar. O seu projeto, ele engloba, você fala que é o uso da tecnologia desde a infância, né? Desde a educação infantil, Isso. de forma a ensinar, né, o aluno o uso construtivo da tecnologia, né? Isso. Você vai focar em alguns tipos de jogos eletrônicos que o professor pode passar, na forma de auxiliar na alfabetização, no reconhecimento de algumas coisas, cursos para os professores, porque nós temos muitos professores de educação infantil que são mais idosos, e que, para eles, é uma dificuldade muito grande a tecnologia, então o aluno acaba sabendo mais do que eles, tá? Mesmo tendo cursos à disposição, muitos professores têm, por estarem há muito tempo no modo de alfabetização mais antiga, então eles têm essa dificuldade. Você vai pôr isso também no seu trabalho, vai focar só para as crianças mesmo? Não, tem uma parte que eu falo sobre isso, né? Sobre também incluir os professores, porque, né, nem todo mundo sabe mexer. Às vezes a criança sabe mexer mais do que a gente. E eu puxei para esse tema porque é o que engloba tudo hoje, né? O meu filho, por exemplo, mesmo o Derek sendo autista, ele aprendeu as partes do corpo humano através de aplicativo. Ele aprendeu o abecedário todinho através de aplicativo. Agora a gente está puxando mais para ele tentar sílabas, né? E quem sabe formar palavras através de aplicativos. E assim, foi uma experiência que deu certo, né? Na vida dele, e que assim, né? As crianças focam muito hoje em dia em Free Fire, nesses jogos que tem ranks, que tem interação, eles se comunicam com pessoas, né, Jogam online, de todo né? canto, e aí eu quero trazer isso da parte do que eu vou colocar no TCC sobre a tecnologia no ensino infantil. E da parte dos professores, eu comento uma parte sobre isso, né, porque a escola também tem que estar preparada, não é só chegar lá e querer que o aluno faça. Então vai ser um aplicativo de uma maneira fácil, né, que uma criança
vai saber mexer e o professor vai saber monitorar isso. E aí, como você fala que você tem um filho, né, autista, tal, não sei se vai caber, conforme você for fazendo trabalho, também falar alguma coisa sobre isso. Porque na educação infantil, muitas vezes, alguns professores não identificam o autismo, né? Porque não está na parte de leitura ainda, não está... Então, às vezes, a criança é só agitada, e aí coloca naquele tema, não, ele é agitado, e tal. Então, assim, talvez ajude também nessa identificação conforme for se fazendo, e o autista, ele tem capacidades em alguns tópicos, como videogame, computadores, maior do que outras crianças, às vezes. Sim. Eles têm uma facilidade, né, eles têm uma facilidade grande de associação lógica, o que é muito bom em relação à tecnologia, né? Porque você, como você fala, ele conseguiu ter esse aprendizado. Talvez uma criança que não tenha o autismo, ela tem um pouco mais de dificuldade, porque ela precisa mais da interação com os seus. O autista, ele consegue ter uma lógica na compreensão dele, e acho que o jogo, essas coisas, facilita nessa compreensão. Mas eu gostei bastante, tá? Era isso que eu queria falar. Obrigada, Michele. Então, eu estava conversando com meu marido, ele trabalha como analista de sistemas, né? Então, essa parte da tecnologia, ele meio que manja. E ele tinha até dado uma ideia, assim, de criar mesmo, né, mais para frente, porque agora o tempo foi curto, uma plataforma como uma maneira de demonstração, né? Colocar jogos e colocar rankings e ter realmente uma coisa concreta, assim, para apresentar. Só que assim, foi muito em cima da hora para a gente. Tanto que eu tô aqui em Minas Gerais, ele tá lá em São Paulo. E trabalhando 24 horas por dia lá. Então, com o tempo, eu já tenho algumas referências, assim, para eu conseguir montar, na verdade, uma... Eu acho que nesses 4, você vai ter ainda 4 semestres, né? Contando agora. Eu acho que dá para fazer, sim. A gente teve uma professora que incentivava a gente a ir em algumas plataformas, criar alguns joguinhos para os alunos. A gente teve uma professora, e aí dá para você até usar no seu estágio, quando você estiver em sala fazendo estágio, fazer alguns testes também, conversando com a direção, é claro. E isso você pode colocar no teu TCC, que vai ficar ainda mais... como é que fala? Obrigada. Mais... novo, né? Uma coisa diferente, que aí você vai ter posto na prática. Então, se você conseguir criar um jogo, alguma coisa que você acha que seja interessante, você consegue, na prática, em sala, usar e ter um retorno, né? Mesmo que pequeno, sendo inicial, mas eu acho que vai engrandecer ainda mais o seu trabalho. Se der para fazer. Mas se não der, o trabalho já está bem rico já. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Michele. Perfeito, Michele. Obrigado, viu? É isso mesmo. Foi na mosca. Né? Ótimo. E a gente vai, claro, a gente vai conversando, né? Mas antes de eu continuar, quero ver se tem mais colegas, né, com sugestões. Tá bom. Pessoal, mais alguém? Oi, professor. Bom dia, Eliane. Bom dia. Oi, Fran. Nossa, Oi. eu amei. Obrigada. Você tá de parabéns, viu? Depois, se você puder me dar seu telefone, porque o meu TCC é sobre autismo. E aí eu ouvi você falando sobre o seu filho, aí eu gostaria muito de conversar com você. Eliane, a gente está em várias aulas para saber mais coisas. E a gente está até em grupo junto. Ah, que eu vou te chamar depois. Que delícia. Ele tem quantos anos? O Derek, ele fez 8 ontem. Olha, que bênção! Então já passou de todas as fases. Já, bens a Deus. Ai, que bênção, que bênção. Esse assunto é um assunto que me emociona muito, me interessa muito. Então, quando alguém fala que tem uma criança autista, eu quero conversar com a pessoa para saber mais, para entender mais. Eu vou te chamar. E quando eu terminar a faculdade, eu provavelmente vou fazer um curso, né, com crianças especiais, para entrar aí nesse meio.
Mas depois, se você puder me deixar o telefone lá, eu vou agradecer muito. Eu vou te chamar Mas depois. muito legal sobre a tecnologia, é maravilhoso, né? Ainda mais para criança autista, que eles sabem tudo, né? Eu tenho uma vizinha que tem um menino autista também. Desde pequenininho, ele sabia todos os carros, sabia tudo quanto é cor de carro. Sabe aquele carro bitoneira que é de fazer? Ele sabia até isso, bitoneira. Imagina. Muito esperto, nossa, né? é muito, muito legal, viu? Tá de parabéns. Obrigada, Eliane. Eu vou te chamar depois, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Imagina. O que a Michelle tinha falado antes sobre para perceber se a criança é autista ou não, o meu filho ele passou por isso também, lá na creche. E ele foi muito judiado lá. Então, o meu tema ia ser direcionado a isso. Só que é um assunto que eu agradeço muito porque está crescendo, tem muita gente se conscientizando, né, do que é o autismo, tem muitas professoras que já estão há anos na profissão e elas estão fazendo curso para elas poderem entender mais sobre, né, se atualizar sobre esse assunto, porque para mim, se eu fizesse um TCC sobre isso, ia ser muito pessoal. Ia ser muito emocionante para mim. Então, eu mais choraria do que eu falaria. Então, eu procurei um assunto que envolve e não envolve, né? Porque a tecnologia ajudou muito meu filho, mas é uma coisa que envolve todas as crianças e os professores, não só um assunto específico. Quanta coisa boa, né? É verdade. Bom, Franciele, vamos lá. Bom, você tem, claro, todas as condições, como eu disse, né, a Michelle também, de concluir o seu TCC com tranquilidade, com a mais absoluta qualidade. E tem elementos, inclusive, para elementos, né, de conhecimento já adquiridos, né, aqui pela sua apresentação no âmbito da universidade e também os seus conhecimentos decorrentes, né, da sua própria vida pessoal, né? E tem, vamos combinar, né, como diz a meninada, você tem a facilidade de ter um técnico, né, um profissional, né, 24 horas, como você disse, né, por dia, né, que vai te auxiliar, né, no domínio aí das ferramentas. Então, né, você tem, como diz o ditado, a faca e o queijo na mão. Tá? Ou seja, você pode até, futuramente, terminado o seu curso de graduação, você ampliar os seus estudos e enveredar por essa área, né? Inclusive até mesmo, né, se me permite aí dar palpites, né? Enfim, aqui para conversar também, né? Você acabar se especializando, ir estudando, né, fazendo especializações, etc., no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para o auxílio de crianças com essas características, né? Então, que é uma área que está necessariamente, e ainda bem, né, está em franco crescimento, como o próprio relato da Eliane acabou de falar, que há 20 e poucos anos atrás, que não é tanto tempo assim, mas parece que estávamos no século XVIII em relação ao acompanhamento dessas crianças. Né? Pois bem, Franciele, então, você tem todo o percurso já encaminhado, né? Agora, só vou dar algumas dicas, né, para você dar uma balizada. Enfim, então, depois até se você quiser que a gente retome isso, né, por e-mail, né, mas no seu primeiro capítulo, né, eu colocaria um breve histórico, um olhar antropológico sobre a importância da tecnologia, né, porque a humanidade, falando assim em termos bem genéricos, né, depois a gente foca no seu trabalho, a humanidade se humanizou desenvolvendo, né, apesar da redundância, é isso mesmo, a humanidade se humanizou, nos tornamos seres de cultura, na medida em que nós somos dominando técnicas, né, técnicas
dê trabalho, o fogo, as ferramentas, a metalurgia, a domesticação de animais, o ciclo vital dos vegetais. Então, na medida em que o homem foi desenvolvendo esse conhecimento e habilidades motoras, né, nós fomos desenvolvendo a civilização, né, para o bem e para o mal, tá? Porque disso decorrem também bombas atômicas, armas químicas, poluição do meio ambiente, enfim, né? Mas o olhar positivo, né, então, nós nos humanizamos, né, com o desenvolvimento tecnológico. Então, as críticas à tecnologia é uma crítica à humanidade. Né? O homem é o que é em função também, claro, né, não só disso, mas em função do desenvolvimento técnico. Né? Agora, por outro lado, né, é o homem quem cria a tecnologia, não o inverso. Né? Então, nós não podemos fetichizar, né, a tecnologia. Não, você não fez isso, né? Só estou falando aqui em termos bem filosóficos, abstratos, né? Então, mas nós devemos reconhecer que a tecnologia é uma ferramenta, né? Que, portanto, quem opera a ferramenta é o ser humano, ok? E a tecnologia pode ser uma ferramenta útil, né, para a nossa redenção, ou pode ser uma ferramenta de destruição. Tá? Então, é o ser humano quem produz e usa as tecnologias, né? Aquela velha imagem, uma faca, né? Uma faca afiada pode servir para descascar uma fruta, descascar um legumes, como pode ser uma arma na mão de um maluco. Né? Então, não é a faca em si, é o uso que se dá a ela, né? A faca sendo, nessa analogia, a ferramenta tecnológica, né? Acho que você entendeu. Ponto. Então, aqui uma dica mais de natureza teórica, reflexiva, filosófica, né? Se você depois quiser mais esclarecimentos, a gente vai conversando por e-mail, tá bom? E buscando literatura, né? E lendo, para que naturalmente, ao se aprofundar nas leituras, ao se aprofundar, né, no que outros pesquisadores, né, em outras universidades já fizeram sobre isso, você naturalmente vai seguir uma linha ou outra, tá? Então, você tem essa oportunidade, né, de ir se municiando de mais informações para fazer um recorte mais definitivo mais lá para frente. Ok, Fran? Pode te ajudar. Então, vá nessa toada, né, de buscando informações, reflexões, e mais para frente, no próximo semestre, aí você se preocupa com esse recorte. Tá bom, Franciele? Tá bom, professor. Obrigada, viu? Tá. Eu que agradeço, parabéns, né, mais uma vez, parabenizo, né, você pelo trabalho, e vamos conversando então, tá? E aproveita essa paz, esse sossego. Pelo visto, é o seu filho, né? Essa criança que está brincando atrás, né? Ele deve estar aproveitando a milhão, né? Esse ambiente pior, lindo, né? aí. As crianças da cidade não sabem, né? O perigo de uma vaca, a galinha. E quando ele chegou aqui, ele queria, porque queria, colocar o pintinho na mão. Imagina o que a galinha não, né, correu atrás dele. Mas tá tudo de bom aqui. Obrigada, gente, pela oportunidade de apresentar. Nós que agradecemos. Bom dia, Franciele. Igualmente. Obrigada. Muito bem, pessoal. Parabéns ao colega, um trabalho muito bom.